A gente quer, nessa jornada, contar para você tudo que você precisa saber para se tornar uma referência na UTI. Ô, gente, tudo que a gente reclama da nossa vida, né, é que o pessoal acha que nós somos aspiradores ambulantes, né? Assim, qualquer coisa, tá secretivo chama físio, né? E muito a culpa é nossa, porque a gente acaba não mostrando as competências e as habilidades que o fisioterapeuta tem na UTI. Eu vou contar a história de uma menininha que infelizmente se encerrou nesse sábado e a mãe me mandou uma mensagem hoje que eu chorei o resto da manhã, por isso que eu tô rouca até, já chorei demais esse final de semana. Então, a gente precisa se apropriar de conhecimento, se empoderar da nossa profissão. Agora, para a gente fazer isso, a gente tem que saber quais são as nossas funções, qual é o nosso potencial e, principalmente, gente, não fugir da nossa realidade e da nossa responsabilidade. Olha só que legal. O fisioterapeuta na UTI, ele pode, né, ele deve participar da intubação, ele participa do ACLS, da reanimação. Inclusive, minha gente, nós podemos fazer ACLS. Eu, por exemplo, sou instrutora de ACLS. Eu sou a única fisioterapeuta no Brasil instrutora de ACLS. Então, a gente pode sim. Algumas escolas não deixam o fisioterapeuta se matricular, porque rola uma reserva de mercado aí, entre outros profissionais. Mas se você pode, deve fazer a CLS. Inclusive, a gente vai ter novidades sobre a CLS na Física Intensiva esse ano. Só que a CLS é presencial, né? Ó, a gente monitora e controla o leito o tempo todo. Por que isso? Porque o paciente, ele está sob seus cuidados durante todo o plantão. Então, toda alteração que ele sofra, seja para melhor ou para piora, você precisa acompanhar. Se ele piorar 0,1, você entra com 0,1 de suporte. Se ele melhorar 0,1, você desmama 0,1. Essa monitorização, ela é constante. Agora, nós somos os grandes cientistas do movimento. Por isso, gente, a nossa grande arma, de fato, a nossa grande ferramenta na UTI é o movimento, é o exercício. E daí que a gente nem gosta aqui na Física Intensiva do termo mobilização precoce, porque não é verdade. Entre você tapotar, vibrar e aspirar seu paciente, tira ele da cama. Só o fato de você levantar, ele libera adrenalina, aumenta a motilidade do epitélio de revestimento e ele expectora. Olha só que coisa séria. Portanto, exercício na nossa mão é remédio. Se aproprie da farmacologia do exercício. A gente participa das emergências, das intercorrências e do transporte também do paciente. Você não pode sozinho, né? Um paciente grave, com droga vasoativa entubado, ele, além do fisioterapeuta, precisa do médico e do enfermeiro com ele. Mas nós participamos de transporte também dentro do hospital e fora do hospital. A gente discute, eu estou indo no sentido horário. A gente discute com a equipe o tempo todo. A gente precisa estar muito embasado e fundamentado sob o ponto de vista patológico, fisiológico e principalmente daquilo que o meu paciente me apresenta para discutir direitinho. A gente treina a musculatura respiratória o tempo todo necessário. Participamos de reanimação, como eu já disse. A gente monitora o paciente não só sob o ponto de vista ventilatório, de olhar as ondas gráficas do ventilador mecânico, a mecânica ventilatória, mas a monitorização do paciente começa pelo nível de consciência, pela perfusão, e aí vai. A gente administra e evolui a ventilação mecânica, seja ela invasiva ou não invasiva. A gente avalia exames, tanto laboratoriais quanto imagens, e mais que isso, a gente pode pedir exames. É que a maioria dos planos de saúde não aceitam o nosso pedido por uma questão financeira, né, mocidade? Porque senão eles acham que todo mundo pede exame agora, né? Então eles bloqueiam por isso. Mas por ato de ofício, nós podemos e devemos pedir exame. Por isso que eu vou contar, esse é um segredo, né, que ninguém te conta. Vou falar vários segredos da UTI
que ela é uma das áreas mais promissoras da fisioterapia. A Covid trouxe isso, mas a gente que já é aí do riscado, que já entende, sabe que é uma das áreas que mais empregam a fisioterapia no Brasil. Tanto a fisioterapia hospitalar, nas unidades intermediárias de internação, e a terapia intensiva. O problema é que, muitas vezes, para as unidades intermediárias, o serviço também quer que você seja especialista em terapia intensiva. Gente, para que a jornada? Para você descobrir o passo a passo de se tornar uma referência em 3 meses ou menos. E eu estou falando isso porque, tem gente da nossa pós aí, da primeira turma. Não é verdade que teve colegas da pós que em 3 meses já conseguiram mudar todo o cenário de empregabilidade ou do local que ele trabalha? Não é? É verdade, Pergunta aí para a galera da turma 1 que está participando do chat. A gente quer falar bastante de prática aqui. Como funciona o TI? O que é mais importante você saber para você ser um bom profissional, para você realmente fazer diferença na vida dos seus pacientes? Isso aqui é um bilhetinho, né, da época da Covid, falando o quanto a gente fazia diferença na vida dessas pessoas. E, na verdade, todo mundo quer retorno financeiro. Todo mundo quer, mas o que a gente quer mesmo é deixar um legado. A gente nunca vai ser feliz, gente, se a nossa vida não estiver a serviço do outro. Isso é muito louco. Cristo fala, né? E aí eu não quero entrar em religião, mas eu só estou falando de Cristo como um grande filósofo, mentor, um cara muito além de qualquer tipo de opinião ou de crítica, não é verdade? Sendo cristão ou não, a gente tem que reconhecer que ele era o cara. Mas Cristo falava que fora da caridade não há salvação. E não há salvação de nada. E não é caridade ir lá, ser fofo, não é nada disso. Vocês já pararam para pensar que no nosso trabalho, toda vez que a gente toca uma outra pessoa, a gente está praticando a caridade? E que essa caridade não é para ele, é para a gente? Gente, se o egoísta soubesse o que sente um altruísta, se o egoísta soubesse a sensação maravilhosa que é ser útil para alguém, ele seria altruísta só de egoísmo. Porque é uma sensação de pertencimento que eu falo, eu me emociono. Eu tô toda emocionada hoje, né? Então, assim, me desculpem até se eu dar uma choradinha, mas vocês choram comigo, eu sei. Porque é isso que faz a gente existir, sabe? É isso que faz a gente levantar cedo, querer estudar mais, estar aqui a essa hora depois de um plantão puxado, ou quem tá no meio do plantão, ou quem vai pro plantão. A gente quer ganhar dinheiro? Claro que a gente quer, ninguém tá falando que não. A gente precisa, dinheiro é energia, né? Dinheiro faz a gente dar conforto para nossa família, dá para comprar cerveja de torresmo com dinheiro, é maravilhoso. Então, dinheiro é importante sim. Mas a maioria das pessoas não estão na profissão que elas estão pelo dinheiro. A gente tá porque aquela profissão é uma porta para você conseguir dividir um pouco daquilo que você tem, que na verdade não divide, só multiplica. A vida da gente fica cheia, sabe? E até os momentos difíceis ficam muito mais palatáveis, fáceis, e você dorme gostoso, você encontra seu lugar no mundo. Que é só isso que a gente quer, viu, gente? Todo ser humano o que quer é deixar seu legado e ser aceito. Pensa nisso. E a UTI, a gente acha que é um ambiente de dor. Não é não. Não é não. Tem dor? Claro que tem. Agora, quem tá fora sofre por aquela dor. Quem tá dentro e tem conhecimento pode melhorar aquela dor. E aí você não foca mais nisso. A dor do outro não causa paralisia na gente. A dor do outro causa indignação. E a indignação, ela vai ser o combustível que faz você ficar 12 horas enlouquecido, tentando melhorar o padrão respiratório de um, desmamar o outro, tirar o outro da cama. A hora que a gente perder essa indignação, o que a gente faz? Muda de profissão, né? A gente procura outra coisa para fazer. Pacto, né, gente? Então, a UTI é ambiente de vida, pode ter certeza. E aí, mesmo para você que ainda não trabalha na UTI, que está começando do zero,
Ou para você que já está trabalhando, mas ainda não conseguiu se destacar, que fica naquela angústia do tapota vibra-aspira, que ainda é obrigado a usar respirou, né? Para você que ainda tem dúvida que a UTI é para você, na graduação, parece que quem está na UTI está em outro planeta. A primeira vez que a pessoa entra na UTI sempre desmaia, né? Eu já esperava quando eu dava estágio para graduação. Mas vem com a gente que vocês vão ver que a UTI, ela é complexa, claro que é, mas é por isso que é legal, porque ela é desafiadora. E desafio é uma delícia, né? E mesmo para você, ó, que já trabalha há muitos anos e precisa se atualizar, precisa melhorar, porque está frustrado. E às vezes a nossa frustração não é nem pelo tanto que eu ganho, não. É porque você não consegue colocar em prática aquilo que você sabe. Mas por que você não consegue? Já parou para pensar nisso? Talvez falta segurança na hora de transmitir isso lá no seu serviço, para sua equipe. Então a gente está aqui para isso. Você vai ter autonomia, sabe? Ser relevante. A gente precisa ser empregável. Eu lembro, esses dias a Camila me perguntou, nossa coordenadora da Física Intensiva, como era meu currículo. E eu nunca entreguei currículo, gente. Olha que louco. Eu tenho meu Lattes, claro, porque eu sou cientista, mas sabe o que aconteceu? Network. No próprio ambiente de trabalho, um conhece o outro conhece um. Não é verdade isso? Isso eu não sou privilegiada, não é porque eu sou ótima, não é isso, não. Mas quando você é envolvida, as pessoas vão perceber, primeiro que você tem conhecimento e depois que você é esforçado. E muito mais do que saber, a gente precisa não se achar que está tudo bem o não saber. Não saber é importante, mas a gente não pode se acomodar nele, viu? Seu trabalho é muito importante na hora de salvar a vida de pacientes. E quando a gente fala em salvar vidas, muitas vezes dar dignidade para a morte salva muitas vidas, viu, gente? Morrer também é importante. Falar, ai, não tem, todo mundo morre. Você já viu alguém morrendo? Já viu? É um privilégio, porque a morte é inexorável. Ela vai acontecer uma hora. A gente pode estar segurando a mão de alguém nessa hora. Você entende o que é isso? A dimensão? Porque quando nasce, tá todo mundo lá batendo palma. Maravilhoso também. Agora, na hora da morte, são poucas pessoas que são escolhidas para estar do lado de alguém. Viu? Aproveita essa chance de evoluir enquanto humano. Pode ter certeza que você vai ter primeiro autorrespeito, viu? Não tenha dúvida. Você vai se sentir cidadão do mundo. E aí os outros vão se sentir também. E depois de tudo isso, sejam bem-vindos à nossa jornada! Todo mundo aqui, porque nenhum de nós é tão bom quanto todo mundo junto. Eu não quero ser a fisioterapeuta boa da UTI. Nem quero que as pessoas falem, olha, a Renata é boa. Não, para mim não interessa isso. Eu quero que a fisioterapia seja reconhecida. Porque daí, qualquer lugar que eu vá trabalhar, a minha profissão é reconhecida. Então, esse é um trabalho que a gente só consegue em grupo, em conjunto, unindo forças e fazendo o que vocês estão fazendo aí agora, que é assistir a nossa live. E eu quero dedicar essa live a esse ser humano que partiu. Ah, eu não ia chorar, mas vou ter que chorar agora, peraí. Leticinha, eu atendi ela com 1 ano de idade. Ela tem uma síndrome rara chamada síndrome de Dor. E no sábado ela partiu para perto de Deus. E ela ensinou tanto, gente. Então, vamos dedicar essa live, essa mocinha, essa jornada, né? Porque. Pera. Ui, não achei que eu ia ficar assim, meu Deus. Desculpa, gente. Olha só, essa menina tava nesse dia aí, ó, com 1 ano e pouco de vida, traqueostomizada, com gastrostomia, um monte de acesso. Ela tinha acabado de sair de uma síndrome do desconforto, de uma SARA, e eu sempre atendi ela no colo, e olha esse sorriso, né? E agora ela com 18 anos só espalhou amor, paz, e a mãe tem uma gratidão pela fisioterapia, e ela me contando que no sábado, quando ela foi entubada,
ela me falou, Renata, eu fiquei tão feliz porque a físio que estava lá segurou a mãozinha dela o tempo todo. E a físio acompanhou a vida dela, né? O tempo todo, porque ela tinha, além da síndrome, muitos episódios de doença respiratória, pneumonia de repetição, era bronquítica. Então, assim, a físio era muito presente. Ela falou, eu tenho certeza, né, que a Lê foi tranquila porque ela tinha uma fisioterapeuta do lado dela. Ô, gente! Então, ó, isso pode parecer até que é bom demais para ser verdade, não é? Tudo isso que eu falei, esse envolvimento com o paciente, esse envolvimento com a família, mas esse envolvimento com a tua profissão. Por isso, eu quero agora que a Voz da Consciência solte aí os depoimentos dos nossos alunos da turma 1 de pós-graduação. Vocês vão ver que o que eu tô falando não é mentira! Voz, você pode soltar aí pra gente? Na verdade, mas eu gosto que me chamem de Herô mesmo, tá? Eu tenho 43 anos, sou mãe, tenho 2 filhas já grandinhas, diga-se de passagem. A fisioterapia, ela veio para mim, eu já tinha esse desejo, na minha cidade demorou chegar o curso de fisioterapia, mas quando veio eu fui da primeira turma de fisioterapia da minha cidade. Então, eu sou formada há apenas 1 ano e 3 meses de fisioterapia, porque eu não tinha possibilidade de sair para fazer esse curso fora. Então, eu trabalhei muito tempo na administração mesmo. Comecei a trabalhar, mas sabe quando você entra totalmente perdida numa coisa, sem saber para onde vai? Quando eu soube da oportunidade da pós-graduação, eu nem pensei 2 vezes, porque eu sei da qualidade do trabalho dos professores, sei da competência deles e, principalmente, sei que eles têm propriedade de falar aquilo que eles estão se propondo a se colocar ali. A equipe da fisiointensiva está muito bem montada e isso é que está dando para a gente esse suporte, porque, como eu falei antes, eu não tinha experiência zero. Tem poucos meses eu me tornei referência no meu serviço, a ponto do coordenador do meu serviço pedir para que eu ajudasse aos colegas, dando aulas para eles, fazendo momentos de atualizações e também a gente tendo alguns momentos de educação continuada. Trabalhar numa UTI fica mais fácil, né? A partir do momento que a gente tem o alicerce de uma pós, porque principalmente no quesito de prescrição de exercício físico e o papel do fisioterapeuta na pós, né? Na UTI. Isso eu tive uma visão muito ampliada agora na pós-graduação. Antes eu acreditava que era muito básico o serviço nosso, e mais voltado para intercorrências e respiratório. E agora com a pós eu estou vindo com uma visão diferente, né? Que é a prescrição de exercício, a prescrição de uma conduta mais adequada, que é o papel exclusivo do fisioterapeuta. Isso foi um divisor de águas para mim. E logo depois que eu me formei, no final do ano, aí veio essa necessidade, que você sai da graduação sem ter muita base, né? Você sai um pouco cru. Então, eu descobri a fisiointensiva pelas redes sociais e foi aonde eu me inscrevi. Eu vi que era uma equipe de profissionais capacitados, onde eu ia ainda mais acrescentar na minha vida profissional. Então, eu comecei a cursar a pós e logo depois eu fui promovida de técnica de enfermagem para fisioterapeuta, onde eu estou atuando. O que eu tenho aprendido através das aulas, né, eu tenho conseguido levar para o meu ambiente hospitalar e muitos dos meus colegas, né, de profissão não tiveram esse contato, esse aprendizado, né? Então eu tenho sido como até uma referência para essas pessoas. Então eu me sinto assim uma pessoa privilegiada, né, de estar conseguindo passar aquilo que eu estou aprendendo. Eu transito entre hospital, UTI e atendimento domiciliar, mas na mesma empresa. Com a fisiointensiva, a UTI fica mais fácil, com certeza. Mas a gente tem muito recurso e nós estamos toda semana sendo muito amparados. Então, se eu tenho alguma dúvida, eu vou dar uma pesquisada no material e eu sei que vai estar aí e que aquilo é coeso e é conciso com o meu dia a dia. Então, fica mais fácil, né? Porque quando fala em UTI, a gente sempre pensa naquele bicho de 7 cabeças, e a ventilação mecânica, e as escalas, por onde que eu começo?
Então, não. Existem todas aquelas escalas, mas a gente já lembra que existem também aqueles profissionais que nos deixaram muito seguros no tempo certo, na forma correta e qual tipo de escala eu uso e em qual momento. Então, eu acho que o que assusta no dia a dia da UTI, quando a gente sai de uma graduação, esse momento na física intensiva fica muito mais fácil. Então, a gente consegue transitar por ela de uma forma leve, de uma forma profissional e de uma forma segura, né? Eu trabalho hoje numa equipe multi, então eu não tenho muitos colegas fisioterapeutas. Eu tenho colegas fisioterapeutas na mesma empresa, mas não no mesmo andar, entende? De hospital, assim, de atuação, eu tô basicamente hoje sozinha. Mas existe uma referência do meu nome além paredes, né? Além andares, assim, que as pessoas ouvem falar. Em todas as linhas que eu atuo. Olha aí o que a mocidade vem falando da gente. Só para compartilhar um cadiquinho com vocês, viu? Isso é muito importante para nós. Foi um grande desafio, né? Essa primeira turma de pós-graduação. Parece que nós acertamos a mão, né, gente? Eu acho que deu certo. Para quem não me conhece, vou falar um cadiquinho de mim e daí nós vamos para o nosso conteúdo, hein? Eu sou a professora Renata Teodoro, eu sou filha desse pessoal aí, Dona Célia Seu Jovino, a maior comedora de torresmo, minha companheira de torresmo. Meu pai já faleceu, já tem 20 anos. E eu sou formada em fisioterapia pela Federal, depois eu fiz a minha primeira especialização foi em pneumofuncional pela Santa Casa de São Paulo. Depois eu fiz terapia intensiva lá na Unifesp e pneumologia lá pela Unifesp também, residência. Aí eu fiz mestrado e doutorado em ciências pela disciplina de pneumologia da Unifesp, onde eu ainda estou, eu sou pesquisadora de lá da disciplina, eu faço ciência lá na linha de risco cirúrgico e terapia intensiva. E depois eu fiz pós-doutorado em saúde pública e epidemiologia na Universidade de São Paulo. Isso não serve para nada se a gente não dividir o que a gente ganhou, e ainda mais eu que estudei em escola pública esse tempo todo, tenho um compromisso de dividir, eu me sinto mesmo uma ponte lá nessas ilhas, né, trazendo para a nossa realidade tudo aquilo que a gente absorve, né, nessas grandes escolas. Então, eu sempre falo, né, dar aula lá é fácil, o que eu quero é transmitir tudo isso para todo mundo, sabe, gente? Porque conhecimento bom é conhecimento multiplicado, dividido, propagado, que todo mundo tem acesso. Esse monte de certificado aí, não sou eu sozinha, é uma colagem, tem um monte de gente que partilhou isso comigo, sabe? Por isso que eu nunca falo eu falo nós, porque são tantas pessoas que participaram disso, minha família, meus amigos, meus pacientes, olha eles aí. E isso faz a gente querer cada vez mais. A Covid deixou a gente louco? A Covid deixou a gente louco. A Covid deixou a gente cansada? A Covid deixou a gente cansada. Mas a Covid aprimorou o nosso conhecimento. E a Covid fez a gente entender o quanto a atualização, compreender ciência, faz parte da nossa obrigação. Não é somente para você ter emprego, é porque você tem uma obrigação ética de saber tudo. De saber tudo não, né? Mas saber o máximo possível, estar atualizado. E a docência, gente, ela surgiu na minha vida no primeiro dia de faculdade, quem nos segue já sabe, né? Porque eu sou uma pessoa pobre, preta, nasci na periferia, e eu sei que a única via de salvação das consciências, a única via de salvação social, de acesso, é através da educação, é através do conhecimento. Por isso, é um compromisso moral que eu tenho. Tudo que eu sei, eu preciso propagar, porque eu já recebi de alguém. Então, é por isso que eu estou aqui. E é por isso que eu estou cada dia mais feliz na Física Intensiva. Porque eu posso entrar em casas como no Acre, em Araxá, em Porto Alegre. Olha que delícia. Um monte de turma formada já, feliz da vida com meu amigo do coração, Dani Alveno. E olha aqui, essas mocinhas eu já tinha colocado na outra jornada, vou colocar de novo. Luana foi minha aluna lá na graduação, fez residência no HC e foi minha colega de plantão, me passou plantão. Imagina se eu não chorei, né? É lógico que eu chorei. Foi maravilhoso. E olha a nossa vida no digital e nossos livros. Então, é só para falar para vocês
que a gente tem muitas alternativas na nossa profissão, sabe? A gente pode estar na assistência, a gente pode estar na pesquisa, a gente pode estar na docência, a gente pode estar no digital e a gente pode estar em tudo, que nem eu, né? Que não se conforma em estar só lá na assistência, só na docência, a gente quer participar mesmo. E aí, a gente queria contar para vocês um pouquinho, primeiro, de como acontece a nossa formação, para vocês entenderem como vai ser a nossa jornada. Então, se vocês olharem uma grade curricular do nosso curso, se ele for em 5 anos, em 4 anos isso também acontece, é um pouco mais condensado, mas vai acontecer também. Vocês vão observar que a gente recebe em blocos um monte de conhecimento. Eu costumo falar que a gente recebe os blocos do Lego e ninguém ensina a gente a montar esse Lego. Então, você sai da faculdade com a sensação de que eu não sei nada. Mentira, você sabe. Só que você não aprendeu ainda a articular esse conhecimento e colocá-lo a serviço. Então, a pós-graduação ela é essencial, porque ela vai te ensinar exatamente a amadurecer aquilo que você tem. E nós temos um problema gravíssimo nesse país, chamado ENAD. Às vezes, o seu professor na faculdade até quer te ensinar a mobilização precoce, até quer te progredir. Aí vem o ENAD com uma questão dessas. Olha, um paciente de sexo masculino, 74 anos, está internado na enfermaria de uma unidade hospitalar, no terceiro PO, de lá parou, apresenta-se consciente, orientado colaborativo, eupineico, blá, 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 estável hemodinâmica, raio-x posterior anterior abaixo, revelou arco aórtico proeminente, área de atelectasias laminares na base do hemitórax esquerdo e a ausculta pulmonar com uma diminuição discreta do murmúrio nas bases, sem ruídos adventícios. E aí, era para você falar, considerando que as complicações são responsáveis por aproximadamente 40% dos óbitos que ocorreram em pacientes com idade superior a 65 anos, com alterações da função pulmonar após o procedimento cirúrgico, a terapêutica adequada para o atendimento desse paciente deverá ser utilizar técnicas de reexpansão pulmonar, utilizar técnicas de fortalecimento muscular, aplicação de manobras torácicas de desobstrução brônquica. Isso não tinha nem que aparecer mais, né, gente? Desobstrução brônquica é proscrito, né? A gente já entende hoje em dia que tapotagem, essas coisas não resolve mais. Utilização de cinesioterapia passiva dos membros superiores e inferiores, que horror, né? A gente pensa em reexpandir pulmão, sim. Só que hoje em dia a gente já sabe que as técnicas de reexpansão convencionais, ela não expande. O que expande é a pressão positiva, né? Nesse caso de uma atelectasia por paralisia frênica, na verdade, a resposta nem seria essa, né? Porque o paciente que é submetido a uma cirurgia torácica, devido ao efeito anestésico, pela manipulação mesentérica, ele vai ter uma paresia, porque volta do nervo frênico, e isso leva a uma disfunção diafragmática e uma redução das excursões diafragmáticas. E aí isso faz com que haja realmente algumas atelectasias laminares e que quando esse diafragma volta a funcionar, que pode demorar de 24 a 72 horas, esse paciente vai começar a recuperar volumes e capacidades pulmonares. Então, nesse momento, aí o interessante seria fazer ventilação não invasiva, pressão positiva. E não adianta nem ser intermitente, você tem que pressurizar a mesma via, desde que esse paciente não tenha nenhum fator de exclusão para ventilação não invasiva. Quer dizer, não tem resposta, né? Então, quando a gente vê uma questão de ENAD, a gente entende o que a gente sente, o nosso medo de entrar na UTI. Tem uma pesquisa muito boa aí da galera da Universidade Estadual do Paraná, falando sobre competências e habilidades para a formação do fisioterapeuta intensivista. E aí, o primeiro gráfico deles de resposta da pesquisa que eles fizeram, olha só, considero que a minha formação na graduação foi suficiente para atuar na UTI. Somente 20% considera. Só 20%. O resto concorda parcialmente, ou é neutro, ou discorda completamente, ou discorda totalmente, é 60%. Então, ó, você sai na graduação, 60% acha que não saiu pronto para atuar em UTI. Ao iniciar minha atividade profissional UTI, já me senti apto e seguro. 58% falou que não se sentia apto e seguro.
Senti e sinto necessidade de realizar aperfeiçoamento. 74% fala que precisa, né? Por quê? Por causa dessa sensação de formação inadequada. Nos últimos 2 anos, participei de eventos, cursos de atualização, 74%. A gente é esforçadinho, né? Conheço métodos e técnicas de investigação e elaboração de trabalhos acadêmicos e científicos. 50% fala que sim, mais ou menos aí, né? Conheço métodos e técnicas de investigação, já foi? Conheço os fundamentos históricos e metodológicos da fisioterapia, 52%. Então, por isso que a Fisiointensiva existe, né? Aqui é uma reflexão sobre o processo ensino-aprendizagem na profissão, na formação dos profissionais de saúde. Se vocês verem o corpo docente da Fisiointensiva, todos nós somos cientistas e assistenciais, porque é muito difícil ensinar uma profissão que é teórico e prática se você não tiver com a mão na massa. Então, a gente precisa da ciência como base para qualquer coisa. A gente precisa da assistência para a aplicação da ciência. E aí a gente vem para a docência reunindo essas duas coisas e amarrando as pontas, né? Essa pesquisa sobre a formação docente e o ensino de pós-graduação em saúde também fala aí do quanto aumentou o número de pós-graduações, mas que, infelizmente, não são capazes de deixar o profissional apto a atuar na sua profissão. Aqui, ó, mais um retrato da formação, né, com relação dos princípios de exercícios da sua profissão, e você vê aí que a gente tem, com relação à ética, que é o que ele fala mais aqui nesse recorte, nós estamos muito bem colocados. O problema é formação de base mesmo. E ainda rolou o quê? A institucionalização do mercado universitário. As universidades agora estão na Bolsa de Valores, né? E isso traz um prejuízo para a gente, né, gente? Se tinha 2 coisas que não podia dar lucro, era educação e saúde, principalmente no nível da graduação. Essa mercantilização fez com que a gente cada vez tivesse universidades menos comprometidas e mais pautadas, principalmente nas questões de manutenção da sobrevida do curso, e quem mantém é um sistema do MEC chamado SINAIS, que avalia um monte de coisa, infraestrutura, corpo docente, e o ENAD é um deles. Então, muitas vezes a universidade acaba tendo uma grade curricular obsoleta porque ela tem que ter pontuação no ENAD. Só que aí a gente vê que a UTI é sim um local de vida. A UTI é um lugar de integridade, de dignidade, e isso transcende qualquer sinal que a gente tenha, né, de doente grave, de morte. Não, gente, ainda na morte tem que ter integridade e tem que ter dignidade. Por isso que eu amo tanto a terapia intensiva. E aqui, ó, é o quanto o pessoal se disciplina para ser intensivista. E é esse o convite que a gente traz aqui, ó, para que você tenha profissionalismo na elaboração de diagnóstico, para que você consiga ter segurança, para que você consiga discutir casos com correlação e consciência clínica e assim por diante. Para quem quiser, esse QR Code que está na nossa tela, aponta para ele, você vai ser direcionado para o nosso grupo do WhatsApp. Lá no grupo, eu preparei uma newsletter, um jornalzinho, falando tudo isso. Todas essas reportagens tá lá na newsletter. Isso é muito importante, até para você levar para o teu serviço. Então, ó, quem não está ainda nesses grupos, clica aí no QR Code que você vai ser direcionada para lá. Bom, alguns mitos e verdades sobre a UTI, né? Bom, já me perguntaram se eu faço massagem no paciente lá dentro da UTI. Falei que já, massagem cardíaca, né? Quando você fala que você é fisioterapeuta e é intensivista, a primeira coisa que fala, mas o que você faz lá, né? Só atende os pacientes ortopédicos e neurológicos. Profissão nova. Por isso esse mito que a gente é massagista. Para alguns outros profissionais de saúde, a gente aspira, a gente é aspirador. Fala a verdade, né? Para alguns outros, a gente vive na morte. Então, todo dia você só chora porque todo mundo morre na UTI. Pelo amor de Deus, tem gente que tem alta, tem mais alta do que morte, inclusive. Para outros, um mito é que você precisa ser ungido por Deus para estar na UTI. Não, você precisa ter conhecimento, né? Você precisa ter
força de vontade e precisa de uma diretriz, de alguém que te oriente sobre o que é mais importante para você ter uma atuação decente, digna lá. E para a gente começar a praticar tudo isso, vamos estudar um caso clínico. Mas antes, eu quero saber se vocês estão vivos. Deixa eu ver como é que vocês estão aí. Peraí. Olha, a Shirley de Osasco foi minha aluna. Oh, coisa boa. O Everton também tá aí. A Videlma de Socorro. A Sônia, a Lourdes, Emílio, a Marcinha, a Juju. Que é esse a CLS, hein? Vai ter. A Rosinete, boa noite. A Viviana, ó, de Mato Grosso. A Sandra de Curitiba. A Flávia já quer, né? A Bruninha, a Eba. Olha, um monte de gente querendo a CLS. Nós vamos fazer, gente. Pode ter certeza. Olha aí, o Wanderson. Em qual post devo marcar? Procura lá no Insta da Fisiointensiva o post que fala do Litman. Procura lá que você vai achar. Eu quero Litman. Ah, verdade, a Fisiointensiva é transformadora, né, Claudinha? Não é demais? Mudei minha visão, oh, coisa boa. A Juju, esse QR Code está acima do slide, tá ruim de ver? A Voz da Consciência vai pôr o link aí no chat, tá bom? Acho que já pôs. A Zuleide dando boa noite. Luana, o Fábio, boa noite, colega. Satisfação de poder aprender mais com você. Eu que agradeço, Fábio, pela presença. Linda homenagem para a Lelê, né, Ju? Eu sempre falo dela, né? Parabéns, Rê, ela merece essa homenagem, merece, Carla, de verdade. Ixi, tá ruim minha conexão e chovendo por aqui. Eita, nós. A Catinha, a Hilda Nete, boa noite. Jandira, vou sair, chove muito. Ah, que pena. A Rose, a Poliana, a Super Drica, sou da turma 2. Ah, suas lindas, seus lindos. A Dani de Salvador, a Antônia, o Everton, boa noite, pessoal. Eli, boa noite. Eli Mendonça da Venezuela, olha que chique. A Lourdes, tem interesse no curso de pós? Você vai saber ao longo dessa semana. Eu vou falar muito da pós. O Everton, estou estudando pós em fisioterapia intensiva, porém já trabalho na UTI por 2 anos, mas amo aprender. É isso, Everton. Eu faço faculdade. Seja bem-vindo, Poliana. É bom que já vai se inteirando aí do assunto. A Hilda Nete, boa noite de Recife, do Distrito Federal. Ah, um monte de gente linda. Vive com fome, né não? Então, beleza. Vamos continuar lá. A Renata Ribeiro, Joana de Minas Gerais, professora Renata maravilhosa, Karina, um beijo, sei que são. A doutora Geisiane, meu sonho é ser sua aluna. Vem fazer pós com a gente que você vai ser. A Jéssica começou na UTI ontem, estava morrendo de medo e sou residente. Ah, você vai detonar lá, Jéssiquinha, depois conta para nós. A Rita de Cássia, boa noite, sua linda. Vamos continuar. Ero, tô aqui só concordando com tudo que você fala. Ô, Ero, você é uma linda. A Elaine de Campo Grande, a Beth, vive andando. O Sérgio, é a Isaura, na verdade, de São Paulo. A Geisiane, a doutora Geise já falou com a gente. A Verônica de Cuiabá, um beijo. Bora lá? Vamos? Então vamos lá, gente. Olha esse caos. RSL, 27 anos de idade, casado, analista de sistema natural e procedente de Belo Horizonte, Minas Gerais, com IMC de 30 a 40, sem uso de medicação, não tabagista, não etilista, ígido. O que é ígido? Não tem doença de base. Então, não tem doenças crônicas, como diabetes, hipertensão, etc., né? Até então, procurou atendimento médico ambulatorial devido ao aumento da temperatura corpórea, tosse seca, mialgia, rinorreia, nariz escorrendo, há 3 dias. Recebeu medicação sintomática e aconselhamento para manter-se em repouso relativo domiciliar. Evolui nos 5 dias seguintes sem melhora clínica e voltou a procurar o atendimento. Aí, quando ele voltou, ele foi submetido a raio-x, que tinha uma opacidade no lobo pulmonar inferior direito e os exames mostrou proteína C reativa de 154, contagem de leucócitos estava elevado isso? Bastonetes, linfócitos monócitos, eosinófilos de 5.700, 4.845, tudo elevado, né? Então, leuco bem elevado, se somar tudo aí vai ficar bem elevado. HB de 14, plaqueta de 202 mil. Até aí, plaqueta estava bom. Ele não teve melhora, depois que ele foi medicado, recebeu antibiótico, e ao contrário, começou a ter dispneia. 3 dias após, foi internado com frequência de 40, em uso de musculatura ventilatória acessória e com tiragem intercostal moderada. Apresentava dor torácica ventilatória dependente, pressão arterial de 12/8, oximetria de pulso ou saturometria de 65% em ar ambiente, 85% quando em oxigênio a 15 litros por minuto. Realizou raio-x e aí olha a beleza que estava. E aí ele mostra essa imagem de opacidade, só que ele já está mais com gesto, né? Então você vê que o raio-x começa a piorar
e além da opacidade que ele tinha primária pneumônica, essa imagem aqui, ó, que já me mostrava, né, uma pneumonia aqui na base direita, né? A imagem de pneumonia, ela é condensada, eu vou falar disso já já. Então, além disso, nesse período de tempo, ele complicou. Perceba que, além da condensação, ele está evoluindo com edema, está encharcando esse pulmão. Carão de Sara, né? Raio-X infeccioso, mais edema não cardiogênico, já tem 2 critérios. Mas pior, ele tem lactato de 2,5, creatinina de 1,53, ureia de 72, PCR de 217, pH de 7,39, PO2 de 36, um BIC de 21, a saturação de 77, estava com 25% quando colheu, né? Fizeram o cálculo lá, e a PF aí 145. Veio com uma DHL, desidrogenase lática, de 3.177 e a CPK de 6.324. Vamos entender? Olha o que fizeram. Modificaram a antibiótico terapia, né? Entrou com a ceftriaxona, que é o antibiótico de 4ª geração, claritromicina, que é uma penicilina mais potente, de maior espectro. Colocaram o cetalmivir para, né, pensaram aí algum quadro viral. Não é Covid, tá, gente? Esse PCR dele não é de Covid, é PCR de proteína C reativa. A admissão foi seguida imediatamente de instalação de ventilação mecânica não invasiva. E os parâmetros iniciais, precisou pressão positiva com PIB de 14, FI de 100, pressão de suporte de 22, com alguma melhora do padrão respiratório, saturando 88, e após 2 horas se reavaliou o quadro, ele estava com batimento de asa de nariz, retração de fúrcula, usando musculatura acessória, saturando 89, e optou-se por manter em VNI, e no dia seguinte foi feito uma tomo com a seguinte imagem. Precisa mais alguma coisa? Né? Então, ele tem infiltrados além da condensação pneumônica na base direita, que dá para ver bem, né, aqui na tomo, ele também tem agora infiltrado em vidro fosco em grande parte do pulmão, que ele entrou em síndrome do desconforto, né? Colocaram o paciente em ventilação não invasiva, né, em máscara, e o duro é que, como vocês sabem, tudo que eu conto é real. Ai, que coisa triste, né? Tudo que a gente conta para vocês realmente aconteceu. É uma história real. Gente, vamos entender o que aconteceu aqui? Bom, vamos lá. Primeiro, vamos entender que eu preciso correlacionar os dados, né? Era um paciente que tinha uma história muito característica de infecção. Ele tinha febre e tudo mais. Ele não tinha comorbidade, então eu não posso pensar em edema cardiogênico, não tinha história. E ele também não tinha clínica de doença coronária aguda, né? Senão ele ia ter dor torácica, pré-cardialgia, outros sintomas. A primeira radiografia, ela mostra, então, uma condensação, aí, uma imagem pneumônica na base muito pequenininha, né? E aí foi feito aí um antibiótico de entrada e mandou ele para casa, na verdade. Né? Mas não evoluiu bem. E aí já começa que fala, mas isso aí não é problema do físio, né? Geralmente esse paciente, nesse momento, foi atendido em nível ambulatorial, a gente não estava lá. Só que quando você recebe o paciente na UTI, você precisa entender a história inteira. Primeiro, saber o tempo que ela se desenvolveu. Sabe por quê? O tempo de história te conta a reserva orgânica de saúde do meu paciente. Então, uma pessoa que já estava com esse diagnóstico arrastado há 5, 7 dias, ele não tem reserva orgânica de saúde. Eu tenho que pensar nisso com muita clareza. A história, ela me conta, num primeiro momento, como pneumonia comunitária. O que é pneumonia comunitária? É uma infecção adquirida no convívio social. Qual é a diferença? As pneumonias comunitárias, elas tendem a ser mais brandas do que as pneumonias hospitalares. Por quê? Os agentes, os micróbios que a gente tem em circulação na comunidade, geralmente são sensíveis à maioria dos antibióticos, né? Mas antibiótico, gente, tem que melhorar o padrão em 48 horas. Esse paciente foi mal orientado.
Ele voltou 5 dias depois. Então, antibiótico terapia em 48 horas não melhorou febre, não melhorou mal-estar geral, não melhorou dor dependente de ventilação, precisa voltar no serviço. E por que isso é importante para nós? Não sou eu que prescrevo. Quantos pacientes de assistência domiciliar você tem? Muitas vezes você atende paciente de terapia intensiva e nem sabe que ele é de UTI porque ele está em casa. Mas tem paciente de home care que é tão grave quanto. Então, se você acompanha um doente e ele tomou antibiótico 2 dias e ele não apresentou nenhum tipo de melhora, secreção continua em grande quantidade, amarelada purulenta, volta para o serviço. Não se deve esperar tudo isso. Então, ele tinha que ter sido orientado. Muito bem. Além disso, né, para além disso, ele tem níveis de dois dados aqui muito importantes que já levaria à necessidade de internação. A proteína C reativa, ela é liberada pelo fígado no que a gente chama de sistema complemento. O que é sistema complemento? Sistema complemento é quando o fígado vê que o pau está quebrando lá de infecção e ele não está dando conta, né, o sistema imunológico sozinho. Aí o que o fígado faz? Libera o sistema complemento, que é constituído por 12 a 16 tipos de proteínas C reativas. Essa proteína C reativa, PCR, ela aumenta o limiar de fagocitose do micróbio. E isso ajuda o sistema. Só que tem um problema. A proteína C reativa, ela induz a liberação de outros tipos de mediadores químicos inflamatórios e em quantidades absurdas. E o mediador químico inflamatório, ele não vai atuar sozinho. Ele vai chamar primeiro os mediadores pró-inflamatórios e depois, para combater os pró, vem os anti-inflamatórios. Quando esse paciente tinha esse laboratório e essa imagem, ele já tinha que ter sido entubado. A ventilação não invasiva aqui, ela está contraindicada porque é um paciente que tem clínica e ele tem laboratório de deterioração orgânica crescente. O que é isso? Quando eu tenho circulante, altos níveis de PCR, eu vou ter também altos níveis de mediadores químicos inflamatórios. E isso agora, na circulação, não vai parar somente nos pulmões. Eu nem preciso da presença da bactéria que estava no pulmão, nos outros órgãos. Simplesmente os mediadores químicos inflamatórios, eles que inflamam o órgão. Então, todo fenômeno que a gente vê do processo inflamatório, a clínica da inflamação, ela acontece pela presença de mediadores químicos inflamatórios. Então, quando eu vejo um PCR enorme desse tanto e que evoluiu mais alto ainda, estava lá, 100 e pouco, 154, colheu depois e vem 217, isso me mostra que a infecção está progredindo, ela está piorando. Eu não vou resgatar esse paciente em 10, 12 horas. Eu nem galinho com ventilação não invasiva nesse caso. Esse é um paciente que já tem que ir para o tubo. Ele já está evoluindo há 7 dias. Ele não tem reserva orgânica. Ele não vai reverter um aumento do trabalho respiratório, porque ele já gastou a reserva de saúde dele combatendo esse processo infeccioso. Então, não queira ser o fisioterapeuta, bate no peito e eu assumo aqui a não invasiva, e muitas vezes o restante da equipe, outros profissionais como o médico, falam, vamos tentar mais um pouquinho, com o aval do fisioterapeuta, porque você vai aumentar a mortalidade, protelar a intubação, sobretudo em casos de sepsis, aumenta a morbimortalidade.
O doente poderia ficar só 3 dias em ventilação não invasiva se eu não tivesse gasto a reserva orgânica de saúde dele. Mas, a partir do momento que eu depreciei toda essa reserva orgânica, ele vai precisar de um tempo maior de recuperação. A mecânica respiratória é dependente de músculo, e músculo falido precisa de repouso. Eu não vou conseguir, com tantos mediadores químicos inflamatórios, fazer esse músculo descansar, porque o músculo também está recebendo mediador químico inflamatório. Ele também está inflamado. Então, todo o processo de sepsis, ele está multissistêmico, e inclusive no que mantém a ventilação acontecendo do ponto de vista fisiológico. Olha o tamanho do seu BO. Aqui, ó, era só ler laboratório, que você já escutar a história, que você já descartava a ventilação não invasiva. Não poderia. Aí, para acabar, né, aumenta o oxigênio. O oxigênio em excesso, ele não vai conseguir passar pela barreira alveolo-capilar, ele vai ficar no pulmão. O estresse oxidativo pelo excesso de oxigênio no alvéolo, que não está conseguindo fazer difusão, porque está cheio de líquido inflamatório nesse alvéolo, ele vai causar uma reação inflamatória por oxidação, por radicais livres. Esse pulmão vai inflamar ainda mais pelo excesso de O2. Esse O2 não vai melhorar a saturação ao tanto que eu quero, porque o problema aí é de troca gasosa. Se você fizer uma diferença alvéolo arterial, o que é a diferença alvéolo arterial? Eu dou o oxigênio suplementar para o alvéolo. Eu quero que esse oxigênio passe do alvéolo para o sangue, para o capilar. Portanto, eu não posso ter um aumento, uma quantidade de oxigênio residual no alvéolo muito alta, porque senão significa que o oxigênio não está passando do alvéolo para o capilar, entendeu? A ideia é, eu dou o oxigênio para o alvéolo e o alvéolo dá o oxigênio para o sangue. Se está ficando no alvéolo, é porque o problema aí é shunt. Eu tenho áreas que até estão ventiladas. Desculpa, eu tenho áreas que até estão perfundidas, mas eu não consigo ventilar. Eu tenho um distúrbio de difusão. Eu não consigo fazer troca gasosa. Então, não adianta dar oxigênio. Você tem que pressurizar. Precisa de PIP. Agora, piora. Instalou-se ventilação mecânica não invasiva e viu-se que o paciente precisava de uma PIP de 14. Gente, e o pior é que eu vejo isso. PIP de 14 é para não invasiva? Pensa, um paciente com PIP maior que 10 em não invasiva, ele tem que estar entubado. Se ele está precisando desse tanto de parâmetro, é porque ele precisa de verdade descansar, sedar, sedoanalgesiar. Se for necessário bloquear com curare, e aí eu ventilo esse pulmão de maneira protetora. Olha quanta iatrogenia. Começou pelo diagnóstico médico sem orientação de retorno para antibiótico terapia. Piorou quando esse paciente retorna e não ligaram para esse PCR dele, não internaram ele no mesmo dia, já não tem. E complicou ainda mais com o fisioterapeuta colocando na ventilação não invasiva. E aí a gente fala, mas foi o médico, não foi o médico. Você tem que ler, você tem que analisar os exames e organizar o seu raciocínio clínico para você conseguir traçar diagnóstico e prognósticos. Quais são os possíveis desfechos desse paciente? E aí eu cerco esse paciente de todas as formas. A CPK dele está elevada. E a CPK elevada mostra que tem lesão de músculo estriado esquelético. CPK é enzima de músculo estriado esquelético. Isso quer dizer que esse paciente está todo inflamado. E pior, qual é a musculatura que está trabalhando pra caramba agora? Não é a respiratória? Né? Ele está concentrando ali toda a energia dele para conseguir respirar com um trabalho ventilatório aumentado. Por isso que a CPK aumenta.
E piora, né? Ele tem um lactato elevado. O lactato vai aparecer, o lactato normal é abaixo de 1, mas ele aparece quando a gente tem respiração anaeróbica, né? O lactato é o ácido lático e ele é um indicador de sepse. Gente, não era para esse paciente estar em não invasiva. E aí, quando evolui mal assim, né? Você vê o vidro fosco desses, ele quando começa a extravasar fluido para o pulmão, você precisa pressurizar o pulmão, porque aí a pressão alveolar ganha da pressão hidrostática. Por quê? Os mediadores lesam o endotélio, fazendo fuga de líquido da circulação, tanto sanguínea quanto linfática, para o parênquima pulmonar. Então, se esperou tudo isso para aí sim intubar esse paciente quando ele entrou em falência. Aqui é um fluxograma da Associação de Medicina Intensiva Brasileira falando das indicações de ventilação não invasiva. Agora, mais do que a indicação, a gente tem que saber das contraindicações. Porque eu não posso ser iatrogênico, né? Então, eu tenho gasometria com alterações de oxigenação, o paciente é candidato a não invasiva. Se ele tiver alteração de CO2, esquece. Porque o CO2, gente, ele demora para alterar na gaso. Sabe por quê? O CO2, ele é mais difundível do que o O2. O CO2, ele passa mais fácil na barreira. Então, primeiro cai a oxigenação, para depois elevar o CO2 na insuficiência respiratória do tipo 1, restritiva, que é o caso da pneumonia. Quando começa a aumentar o CO2, é porque o dano na estrutura de troca gasosa é muito extenso. Eu não posso mais pôr na não invasiva, eu preciso intubar esse paciente. Eu avalio a não invasiva por 2 horas. 2. Se não teve melhora, é um abraço, é tudo. Então, mesmo aquele paciente que tem critério para não invasiva, eu não deixo ad eterno. Na primeira meia hora, pelo menos a saturação tem que ter chegado lá aos 90%. E em 2 horas, eu tenho que ter melhora do padrão respiratório, eu tenho que ter melhora da saturação e da PaO2, e eu tenho que ter um doente confortável. Senão, tubou, não tenho o que fazer. Outra coisa importante, quanto de parâmetro o paciente precisa de não invasiva? Olha aí, o fluxograma dá uma PIP de 5 a 7. Se você precisar aumentar acima de 8 de PIP, tchau, tubo para esse paciente. Porque, a não ser que seja um paciente de edema agudo cardiogênico, que você sabe que está urinando, já deram furosemida para urinar, você está dando uma PIP maior, mas o edema cardiogênico, por exemplo, ele vai rápido, porque resolveu ali a parada da descompensação cardíaca, o paciente urina, vai enxugar o pulmão. Agora, você acha que uma infecção enxuga em 2 horas, gente? Claro que não, né? Então, pelo amor de Deus. Cuidado, não seja iatrogênico. Essa é a primeira lição que nós vamos ter na nossa jornada. Eu vou convidar vocês a voltarem aqui amanhã. Hoje eu fiz esse panorama geral do intensivista. Amanhã a gente vai estar aqui com o professor Felipe Campos, ele mesmo, falando da ventilação invasiva, os protocolos que nós temos. Amanhã a gente vai falar desde a introdução do início da ventilação, vamos falar de monitorização, para que a gente consiga ajustar e adequar a ventilação mecânica com a monitorização da ventilação. O nome disso é gerenciamento da ventilação mecânica no leito. Então, nesse mesmo bate-horário, nesse mesmo bate-canal, amanhã a gente vai estar aqui aprofundando a ventilação mecânica. Mas eu ainda tenho coisa para falar para vocês, não foge não. A gente está chegando ao fim, mas eu ainda tenho coisa para dizer. Você é capaz de trabalhar na UTI, sim, mas você tem que ser capaz de ter dedicação, de estudar. Quando você vê alguém grave, você vai ter essa dedicação, porque daí você para de estudar para a prova e passa a estudar para você e para o seu doente. É maravilhoso isso, gente. Olha só, o que
que você precisa para se tornar referência? A primeira coisa, conhecimento. A segunda coisa, saber aplicar o conhecimento. Levar o conhecimento para a beira do leito. E aí, antes, eu, professora Renata, achava que o EAD não me permitia isso. Hoje, eu tenho certeza que é possível. Porque o tempo todo, na pós mesmo, a gente faz fórum, né, meninas? Levando estudos de caso para você pegar a teoria e visualizar tudo que nós temos de arcabouço teórico lá no teu doente na beira-leito. Depois, você tem que ter iniciativa. Não tem que ter medo de expor as suas opiniões. Mas para isso, você precisa de conhecimento, né? E aí, você vai ter segurança de falar, olha, eu acho que não era para pôr não invasiva nesse paciente. Porque você está sedimentado. Você fala, no estudo tal, na diretriz tal, está falando que o paciente em 2 horas tem que ter melhorado. Aí você sabe se posicionar. Depois, você precisa estar sincrônico com a atualidade. As coisas mudam. Eu não tenho o menor problema de amanhã chegar aqui e falar, gente, mudou, viu, o negócio que eu falei. Não tem problema nenhum. Por quê? Porque eu sirvo a ciência e não aquilo que eu acho que eu sei, gente. Eu sei tão pouquinho, né? E o pouquinho que eu sei pode mudar. Então, siga a ciência. Você nunca vai estar errado. E uma coisa importante, guarda, a ciência, ela muda, porque os processos de investigação evoluem. Então, aquilo que para mim hoje é consenso, daqui a 15 dias vem o cara e falou, demonstrei que não é mais. E beleza! Conhecimento e ciência traz humildade, é maravilhoso, porque você não está reproduzindo aquilo que é teu, como eu sou bom, papa do negócio, não. Você está reproduzindo estudos de um monte de gente muito mais sabido que nós. Quais são os segredos que você precisa saber? A gente vai trazer isso nessa semana inteirinha de lives aqui. E isso e muito mais você vai saber na próxima aula. Amanhã a gente aprofunda uma ferramenta. Se fosse o povo aí que fala de gestão de carreira, né, uma hard skills, que é uma ferramenta técnica, que é a ventilação mecânica. E na quarta-feira eu te espero para aplicar essa ferramenta nesse caso clínico. Então a gente continua com o caso, nós vamos ventilar esse paciente inteirinho, hein? Então, hoje você aprendeu que é possível trabalhar na UTI e que você precisa de conhecimento, mas conhecimento adequado, aplicado. A gente tem muitos erros, né? A gente sabe que os erros que acontecem na UTI de várias pontas, e principalmente nós vamos falar dos nossos aqui, a gente pode minimizar. Na UTI, gente, tem uma coisa chamada redundância. Então, o médico vê o exame, o enfermeiro vê o exame, o fisioterapeuta vê o exame, porque o humano erra. Agora, quando 3 vê, a chance de errar é menor. Na próxima aula eu vou te explicar em detalhes como a gente vai aplicar tudo isso, como você vai conseguir ser uma referência, como a Aero, como as meninas da nossa pós, da primeira turma e da segunda turma. Porque você já vai começar a articular esse conhecimento. Amanhã a gente traz uma ferramenta técnica. Na quarta, a gente traz a aplicação dessa ferramenta técnica no nosso caso clínico que eu trouxe hoje. Você vai descobrir o que você realmente precisa saber para estudar, porque é tanta coisa, né, gente? É tanta coisa. Você fica desesperado. E agora? O que eu estudo primeiro? A gente vai te contar o que você estuda primeiro. Você vai aprender o que é essencial para ser um fisioterapeuta referência na UTI, para ter empregabilidade. Cada vez que uma pessoa se dispõe a aprender, vocês não estão entendendo o que significa para mim isso, sabe? Porque eu tenho certeza absoluta que o mundo só vai ser bom para mim quando ele for bom para todo mundo. Então, quando eu vejo vocês aqui, chegando, querendo saber mais, ficando na live até essa hora, eu fico emocionada, de verdade. Porque eu sei que eu sou da periferia. A resposta vem de nós, galera. Viu? É daqui que sai, é da gente. Então, não se contentem com pouco, nunca na sua vida. Mas não é ostentar, não é nada disso. Você não pode se contentar com pouco conhecimento. Você não pode se contentar com um trabalho medíocre. Você não pode se contentar
em não ser ouvido. Você não pode se contentar em não fazer a diferença na vida de alguém, sabe? Você não pode não se contentar em se sentir completo, né? Tem um livro do Dalai Lama com o bispo da Tutu, da Igreja Batista dos Estados Unidos, e eles falam exatamente isso. O nome do livro é Contentamento. Contentamento é quando a gente está contente. O que é contente? O que é contenção? É quando você está amplo. A gente nunca vai estar amplo, a gente nunca vai estar completo, mas a gente vai estar contente. E quando você tem ambições, quer mais, o contentamento é maior, porque você sabe que você está aumentando as suas possibilidades. Então, por isso, mais uma vez, muito obrigada. Obrigada por toda a energia que vocês me passaram. O coraçãozinho tá meio doendo hoje, mas a gente vai junto. Essa semana a gente tem um monte de coisa ainda para conversar, um monte de emoções para passar. E mais uma vez, gratidão, não tem tamanho, gente. Muito obrigada, um beijo bem grandão.